Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está aí no capítulo de posições relativas de retas e circunferências. Então vamos entrar agora na reta final desse capítulo e vamos falar do próximo tópico, que é posições relativas de duas circunferências ou entre duas circunferências. Tá? Então nessa aula de agora eu vou apresentar todas as posições relativas que duas circunferências, e aí é claro, estou considerando as circunferências no mesmo plano, podem ter, tá bom? E aí nas aulas seguintes, como de costume, vou resolver problemas envolvendo aí esses conceitos, tá bom? Bom, então a primeira posição relativa entre duas circunferências que eu vou falar é de duas circunferências concêntricas. Duas circunferências concêntricas são duas circunferências em que os centros coincidem. Então a gente tem aqui uma circunferência C1 e uma circunferência C1 de centros C1 e C2, respectivamente, onde eles coincidem, ou seja, um está sobre o outro. Então, sendo assim, como um está sobre o outro, a gente tem então que a distância entre o centro C1 e C2 é igual a zero, né? Já que está um sobre o outro, então essa distância ela é nula. Beleza? Para a galera que já viu aí geometria plana, né? Isso aqui lembra, né, na época quando se fala sobre área de figuras planas, né, essa região aqui compreendida entre essas duas circunferências é a chamada coroa circular. É uma das regiões que é dito lá na geometria plana, tá? Bom, aí vamos lá. Duas circunferências interiores. Duas circunferências são interiores quando a menor está dentro da maior e elas não se tocam, tá? Então eu tenho aqui a circunferência C1, a circunferência C2, de centros C1 e C2, beleza? Bom, aí aqui a gente tem algumas coisas. Ó, digamos que a distância entre os centros seja dzinho, tá? Digamos que o raio da circunferência C2 seja R2 e que o raio da circunferência C1 seja R1. Então, o que a gente tem? A gente tem então que esse raio R1 é maior que essa soma, né? Então, ó, R1 ele é maior que a distância mais R2. Então, o que isso nos dá? Isso nos dá, então, que essa distância D, que é a distância entre os centros C1 e C2, ela é menor que essa diferença aqui, R1 menos R2. E é claro que eu estou considerando o R1 maior do que R2, tá? Na marca a gente pode considerar sendo o módulo, que aí tanto faz aí quem é maior que quem, contanto que uma esteja dentro da outra, a distância fica exatamente esse cara. Tá legal? Beleza? Bom, aí a próxima posição relativa entre duas circunferências são as circunferências tangentes interiores. Então, mais uma vez, eu tenho que a circunferência menor está dentro da maior. Então, no caso aqui, a circunferência C2 é menor que a circunferência C1. E aí, quando eu falo menor, é que tem menor raio, beleza? Só que agora, diferentemente do que acontece nas circunferências interiores, aqui elas se tangenciam, elas se tocam em um único ponto. Então, no caso aqui, elas vão se tocar nesse ponto aqui, que eu vou chamar de T. Tranquilo? Bom, aí de novo, digamos que a distância entre os centros seja Dzinho, que o raio da circunferência C2 seja R2 e que o raio da circunferência C1 seja R1. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui que esse raio R1 ele é igual à distância mais R2. Ou seja, então, a distância entre C1 e C2, ou seja, a distância entre os centros, é exatamente igual à diferença
entre os raios, aí aqui de novo eu estou considerando o raio R1 maior que o raio R2. Tá? Então, enquanto aqui a distância é menor, aqui vai ser exatamente igual. Tá? E aí tem um outro detalhe aqui, quando as circunferências são tangentes interiores, é que elas possuem uma reta tangente em comum. Então, essa reta aqui, que eu vou chamá-la de Tzinho, essa reta ela é tangente à circunferência C2 e à circunferência C1 exatamente aqui no ponto de tangência entre elas, ou seja, nesse ponto T. Tá? Então, quando ele falar que duas circunferências têm uma reta, exatamente uma reta tangente comum, ele está se referindo às retas tangentes interiores. Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos agora falar das outras posições relativas entre duas circunferências. Vamos lá. Bom, então vamos lá. As próximas posições relativas entre duas circunferências são circunferências secantes, tangentes exteriores e exteriores. Quando é que elas são secantes? Elas são secantes quando elas se cortam em dois pontos, quando elas têm dois pontos de interseção. Então aqui, ó, essa circunferência C1 e C2, elas têm dois pontos de interseção aqui que eu vou chamar de A e B, tá? E aí repara o seguinte, né? Digamos que a distância entre os centros seja Dzinho. Que o raio da circunferência C2 seja R2. E que o raio da circunferência C1 seja R1. Tá legal? Então, a gente formou aqui um triângulo de lados D, R2 e R1, né? E por condição de existência do triângulo, cada lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença. Então, isso nos dá que a distância entre os centros aqui, a distância entre C1 e C2, ela é maior que R1 menos R2 e menor que R1 mais R2. E aqui eu estou considerando o R1 de novo maior do que o R2. Tá? Beleza? Então, até poderia ser igual, né? Que não precisa ser estritamente maior, não. Poderia ser maior ou igual. Não teria problema nenhum. Tá? Mas o mais importante é isso. O mais importante é que a distância entre os centros ela se encontra nesse intervalo. E aí, de novo, isso vem lá, esse resultado ele vem lá de um conceito de geometria plana, né, que é a condição de existência de um triângulo, tá? Em relação aos lados. Bom, assim como no caso anterior, né, das circunferências tangentes interiores, as circunferências secantes, elas também possuem, no caso aqui, duas retas tangentes em comum, que são essa reta aqui, ó. Então, a gente tem aqui essa reta aqui tangente e essa reta aqui tangente. Então tá aqui, ó, T1 e T2. Então quando o enunciado, sei lá, quando alguém falar sobre duas circunferências que têm duas retas tangentes em comum, né, exatamente, ele está se referindo às circunferências secantes. Tá bom? Bom, aí vamos lá. Circunferências tangentes exteriores. Bom, então, elas são tangentes, de novo, né, quando elas se tocam em um único ponto. Então, vou chamar esse ponto aqui, de novo, aqui de T. A diferença aqui em relação às interiores é que é menor
está fora da maior, né? E nesse caso elas poderiam até ter mesmo raio, não teria problema, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó. Então tá aqui a distância entre os centros, beleza? Tá aqui o raio R1, tá aqui o raio R2, beleza? Então, se você reparar, né, a distância aqui é exatamente a soma dos raios. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a distância entre os centros dessa circunferência, ou seja, entre os centros C1 e C2, é exatamente igual a R1 mais R2. Então, enquanto aqui é menor, aqui é exatamente igual. E as circunferências tangentes exteriores, elas possuem 3 retas tangentes em comum. Então, aqui, ó. Então, a gente tem essa reta aqui. Essa reta aqui. E essa reta aqui também, ó. Então tá aqui, ó, reta T1, reta T2 e reta T3. Todas tangentes aí a essas circunferências. Tá legal? Bom, e por fim, as duas circunferências são exteriores quando elas não têm interseção e uma não está dentro da outra. Então, o que a gente tem aqui? De novo, considera aqui a distância entre os centros. Considera aqui o raio R1. E considera aqui o raio R2. Então, se você olhar direitinho, né, o que a gente tem? A gente tem que a distância entre os centros C1 e C2 é maior que a soma dos raios. Então, se eu somo esse raio, fica menor aí que a distância entre os centros. Tá? E as circunferências exteriores, elas possuem 4 retas tangentes em comum. Então, aqui, ó, a gente tem essa reta aqui, tangente. A gente tem essa reta aqui, tangente. Essa daqui. Essa daqui e essa daqui. Então, são 4. Então, ó, reta T1, reta T2, reta T3, reta T4. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então, essas são aí as posições relativas aí entre duas circunferências, beleza? E aí suas características, né? A distância entre os centros, quantas retas tangentes, etc. Tá bom? Então, na nossa aula seguinte, a gente vai, então, começar a resolver problemas utilizando aí esses conceitos. Tudo bem? Então, até lá!